Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Santa Eclésia. No vídeo de hoje eu vou explicar o dogma do purgatório, a igreja padecente. Que lugar é esse e quem são essas almas que lá se encontram? Pois bem, a igreja católica na sua plenitude afirma existir um lugar no qual as pessoas que não morreram em pecados graves vão, e esse lugar é para se purificar e entrar no céu de forma santa. E o catecismo da igreja nos fala: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem, depois da morte, uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na glória do céu. Pois bem, pessoal, essa afirmação da igreja vem da tradição judaica de se rezar para aquelas almas das pessoas que já se partiram. E nós encontramos isso na Bíblia dentro do contexto judaico no Antigo Testamento, no livro de Macabeus. Cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ocorreu o episódio de Judas Macabeus, narra-se aí que alguns soldados judeus foram encontrados mortos num campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então Judas Macabeu mandou fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, coisas proibidas pela lei dos judeus. Ficou assim evidente a todos que haviam tombado por aqueles motivos, pela idolatria. Puseram-se em oração, implorando, que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Depois Judas juntou numa coletiva individual cerca de 2.000 dracmas de prata que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício propiciatório, com a ação tão bela e nobre que tinha em consideração a ressurreição, porque se não cresce na ressurreição dos mortos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade, santo e pio pensamento. Por isso, mandou oferecer o sacrifício expiatório, para que os mortos fossem absolvidos dos pecados. Vemos então que, mesmo em pecado, essas almas de alguma forma podem ser redimidas e que elas estão em um lugar aguardando isso, e que a oração dos que estão vivos podem ajudar aqueles que se encontram nesse estado intermediário. Lembrando que quem está no purgatório já está salvo, ele apenas está passando por um filtro, para se purgar, ou seja, se purificar. E nós podemos rezar para essas almas para que elas o mais rápido possível se juntem à graça do Pai. Ah, você está tirando de contexto, o texto não fala sobre isso. Então, pois bem, o próprio autor de Macabeus responde a você aí, a pessoa aí incrédula que não vê dessa forma. Bom, se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo, tolo rezar pelos mortos. Mas se considerasse que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem piedosamente, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então fica claro no texto de Macabeus que os judeus oravam pelos seus mortos e por eles ofereciam sacrifícios, e que os sacerdotes hebreus, já naquele tempo, aceitavam e ofereciam sacrifício em expiação dos pecados dos que já faleceram. Está entendido então, pessoal? Então vamos continuar. Jesus chega a citar esse local que nós passamos a chamar de purgatório usando metáforas, analogias. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo do Guiena. Se estas, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda
que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, ou sejas postos em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Bem, aqui nessa exortação, Jesus faz várias analogias. Olha só, você não pode oferecer sacrifícios a Deus se seu coração não está em Deus. Então ele fala para a pessoa, né, para voltar e se reconciliar com o irmão dele nesse ensinamento. Aqui Jesus está querendo dizer: se acerte com seus erros, porque Deus é o Senhor da sua vida. Não se pode adorar a Deus de qualquer jeito. Se você o adorar de qualquer jeito, se você não ligar para as coisas de Deus, você vai ao Guiena, ou seja, ao inferno. E é justamente o que a igreja prega, o estado da graça. Se você está em comunhão com Deus e morrer, você vai para o purgatório. Mas se você morrer em pecado mortal, você vai ao inferno. Então, aí que está a diferença do pecado mortal e os pecados veniais. Se você morrer em pecados veniais, ou seja, em pecados mais leves, você vai passar por essa prisão, né, que Jesus fala, que você vai pagar até o último centavo. Ou seja, você vai purgar até o último pecado, para que de forma limpa você vá ao encontro com Deus. Todo o que tiver falando contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão neste século, nem no século vindouro. E algumas traduções escrevem assim: nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Nós sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado mais grave que existe, que não tem perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Olha, pessoal, Jesus aqui está dizendo que não tem perdão nem na vida e nem na morte se você pecar contra o Espírito Santo. Nós podemos deduzir que se há perdão depois da morte, logo, as almas ficam em algum lugar esperando esse perdão. E o Catecismo da Igreja nos explica. A Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos conselhos de Florença e de Trento, a tradição referindo-se certos textos da Escritura. Fala de um fogo purificador. Então vamos ler. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do julgamento um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Ah, pessoal, tá vendo aí que esse dogma foi discutido em 2 concílios ecumênicos? Então, se você é católico, é sua obrigação acreditar no purgatório, pois é um dogma de fé, algo revelado por Deus através da igreja e seus ensinamentos, e não está aberto à discordância. Continuando, nós também temos São Paulo citando esse fogo de purificação das almas nas cartas que ele enviou às igrejas. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Pessoal, o resumo desse versículo são: olha, se você pegar, saiba que você vai pagar o preço e você pode até pecar, mas antes vai sofrer pelo fogo para ser salvo. E o fogo, diferente do que algumas pessoas pensam, não é só ligado ao inferno, tá, pessoal? Na Bíblia, o tempo todo se fala sobre o fogo abrasador de Deus, do Espírito Santo. Inclusive, o Espírito Santo se manifesta na sarça ardente, em forma de fogo, nas línguas do Pentecoste, em forma de fogo. E os serafins em hebraico significa exatamente isso. Serafim em hebraico significa queimar.
E nós, como serafins, para entrar na glória de Deus, devemos ser revestidos por esse amor que é chamado de fogo. Nós vemos que Judas Macabeus, como citado antes, queria que os soldados fossem redimidos pelos pecados dele e mandou que fosse feito sacrifício a aquelas almas. E o catecismo também cita isso. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, do que já falam a Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeus pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Depois dos primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. A passagem de 1 a São Pedro 3, 18, 20 indica também em nós a realidade do purgatório. Vamos ler então. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito, e é neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Nesta prisão ou limbo dos antepassados, onde os espíritos dos antigos estavam presos, e onde Jesus Cristo foi pregado durante o sábado santo, a igreja viu uma figura do purgatório. O texto indica que Cristo foi pregar àqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Temos, portanto, um estado onde as almas dos antepassados aguardavam a salvação. Não é um lugar de tormento eterno, mas também não é um lugar de alegria eterna na presença de Deus. Não é o céu. É um lugar onde os espíritos aguardavam a salvação e purificação comunicada pelo próprio Cristo. E a Bíblia se refere a dois lugares em que se queimam as almas: o Sheol e o Guiena. O Sheol é um lugar intermediário de purificação. E Jesus refere-se ao inferno quando ele fala Guiena. Sheol é um lugar onde os justos e os injustos vão, e é por isso que os judeus sempre rezaram por eles. Sheol se torna Hades em grego. Diferente do Guiena, o Hades é um estado intermediário. E quando isso foi traduzido para o latim, foi chamado de purgatório, que vem a ideia de purgar a alma, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Lembra que eu falei que Deus era fogo também, né? Então esse fogo do purgatório é um fogo edificante, que ao mesmo tempo é um fogo de purificação. E antes de finalizar o vídeo, nós, diferente dos protestantes, acreditamos em diferentes graus de pecados, né? Pecados graves e pecados veniais, como eu disse antes. Porque Jesus disse a Pilatos, Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Olha, se Jesus disse que pecados têm graus diferentes, então não é um protestante que vai me convencer do contrário. E dentro dessa forma de pensar de que há diferentes graus de pecados, quem morre em separação com Deus, cometendo pecados graves, vai ao inferno. E quem morre cometendo pecados leves ou chamados veniais, passa antes no purgatório para ter a sua alma purificada e se apresentar diante de Deus. Ao longo dos anos, vários místicos e santos da igreja tiveram visões e revelações sobre o purgatório. Sugiro a vocês a pesquisarem as visões de Santa Faustina, Santa Catarina de Gênova, São Nicolau de Tolentino, Santa Brígida, inúmeros relatos e acontecimentos relacionados a este lugar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa ter misericórdia daqueles que um dia estarão na sua presença no céu, mas que no momento estão no purgatório, e que a igreja padecente possa servir de instrumento para nós que estamos vivos, refletirmos a nossa vida e o que nós estamos fazendo com ela. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça do like, de compartilhar e até mesmo de se inscrever no canal. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos e até a próxima, pessoal!